consegui entender, né? Nunca consegui entender mesmo. Que doideira, né? Deixa eu fazer o contato aqui com o Dr. Maia, Dr. Herberto Edson Maia, nosso querido mestre, para conversar com ele durante esta manhã de sábado. Tudo bem, Bom Dr. dia. Maia? Bom dia. Bom dia. Tu sabe que eu estava vendo que hoje é o dia do rock e eu Uhum. tenho uma experiência rockística da década de 60. Opa. Pessoal, tu sabe que eu estava no Rio de Janeiro e ali no Copacabana Palace estava hospedado o Maharishi Yogi, o guru dos Beatles. Sim. E aí, então, ele estava recebendo os admiradores dos Beatles para uma mensagem numa suíte do Plaza Copacabana. Então, a gente tinha que chegar com uma fruta e um lenço branco. E a fila que chegava ali da Atlântida até a Nossa Senhora da Copacabana, mais ou menos assim, eu acho que tinha uns 300 jovens entre 17, 18, 20 e poucos anos. E aí eu entrei na fila, né, com uma fruta, uma maçã e um lenço branco. Aí esperei mais ou menos quase uma hora, e aí subi na suíte, aí entrava 5 ou 6 só, porque ele estava em posição de lótus na cama, e a gente ficava em posição de lótus à volta daquela cama. E aí então ele entrava em meditação, e a gente ficava uns 5, 10 minutos ali em meditação. Aí depois cada um de nós chegava perto dele, ele deixava a fruta e ele fazia uma encenação com o lenço e a gente ficava com o lenço. E depois chegava perto dele para receber o mantra sagrado, que aí tu vai meditar no mantra, né? Com o mantra. Aí eu recebi baixinho no ouvido dele o mantra. Brahman, Brahma. E aí eu saí de lá com meus amigos e fui tomar uma Brahma. Essa é a minha experiência. Ai, ai. Mas deve ter sido uma experiência, tipo assim, até porque naquela época o que se falava dos gurus e o que se esperava deles era algo de uma Transcendente. transcendental, assim, né? Alguma coisa extraordinária. E, e aí, Mas esse guru, hein, Beatriz, esse é, guru depois ficou malandro. Ele que transou com a Sharon Tate na época. as histórias ali foram muito loucas, mas também abriu um canal, né, doutor Maia, Foi. onde nada daquilo que era antes, aquelas fábricas fechadas e tal, o pessoal abriu, né? Começou uma abertura incrível naquele período. E é claro que daí apareceram os espertos, apareceram, né? Então a raça humana é a mesma, não importa mesmo nem qual é o. A gente olha, né? Se de repente é da Índia, daí então é uma pessoa iluminada. Aí se é uma E- pessoa, se é um índio mesmo, né? Um aborígene também, a gente acha que tem alguma iluminação, porque na verdade, de alguma maneira, parece que a gente está querendo encontrar algo bom, né? E aí a gente se emociona e depois se frustra, né? Porque aquela geração foi muito frustrada com todas as baixarias daqueles grupos, né? Tu sabe que para mim a Brahma tem um significado espiritual. Cada gole, um flash. Cada gole tem assim, um contato com o budismo, com o transcendente. Chega a ver o guru na frente. Genial. Genial mesmo. A expectativa que vale, né? A expectativa é que vale, exatamente. Uhum. A Mas é gente como que... tu diz, né? A busca espiritual é uma constante. Até se diz assim, eu depois, até essa semana que eu fiz uma elucubração baseado numa paciente, que até eu achei ficou meio poética, né? Porque ela tem muitos problemas com a idade e está com uma relação assim mais com uma pessoa mais moça. Então eu comecei a ensinar ela quando ela fica muito angustiada nessa nova relação, que ela consiga, quando entra próximo do pânico, que ela se divida em duas e observe o lado pânico dela, olhando de dentro dela.
Isso nos aproxima de uma colocação interessante de um teórico da psicanálise que diz que é baseado naquele poeta que eu já falei, um poeta inglês, que é o John Keats, que era um dos maiores poetas românticos ingleses, que ele dizia que o caminho do êxito era quando eu tinha dúvidas, incertezas, qualquer tipo de dificuldade maior, indeterminações e mistérios, que eu me dividisse no sentido assim de observar internamente, gerando o que a gente chama capacidade negativa. Na capacidade negativa, hipotética, dessa orientação, tu abre campo para intuições, imaginações e criatividade. E aí é que eu me dei conta que é exatamente isso na busca espiritual que se quer. E aqueles que buscam um caminho espiritual, ao abrir essa capacidade intuitiva, imaginativa e criativa, eles podem hipoteticamente receber o que os religiosos chamam de a graça. A graça vem de um lugar externo e interno que te preenche de sentido. Uhum. Então isso ficou até bem poético, né? Porque aí que eu me dei conta que, então, neste lugar onde todos aqueles que querem algo transcendente, meio que eles se esvaziam dos desejos externos e, no caso dela, se esvazia ou observa a angústia, a ansiedade, e entrando nisso, ela pode vir a ter algo de dentro e que pode ser visto como de fora também, que nós chamaríamos de graça de sentido de vida naquele momento. Uma hipótese interessante, é isso. Muito bem. Olha, hoje, doutor Maia, nós temos 3 aniversários aqui na Manaus. 3 mulheres que estão fazendo aniversário aqui na Manaus, e eu estava comentando 2 aniversários e tinha passado por cima de outro. Nós temos aqui a Vera Galhardi, nós temos de aniversário também a Vera Lúcia dos Santos, que são 2 mulheres magníficas, maravilhosas, mas temos uma que é bem discreta, bem tímida, não fala muito, que é a Cláudia, que também está de aniversário hoje. Então, eu queria me redimir aqui rapidinho, que eu não tinha falado sobre ela ainda, mas estou falando agora. Parabéns, Cláudia, que coisa boa. Particularmente, eu acho que quem gosta de comemorar aniversário é uma pessoa bem iluminada, porque afinal de contas é o dia que tu chegou nessa bagaça aqui, né? Então, sabe, tem que marcar. Não, e tem uma colocação interessante. O dia que nós chegamos é o dia do nascimento. Mas o grande dia é quando a gente descobre por que nós estamos aqui. Pois é. Então, o E às parabéns vezes para passa. elas é que elas encontrem o sentido de estarem aqui hoje. Exatamente, é. E que aprendam, não se sintam constrangidas de comemorar, né? Se gosta de comemorar que está aqui, vamos lá, comemorem, né? Exatamente. Talvez está faltando muito na gente esse negócio de comemoração. Parece que a gente se habituou a acordar de manhã, saber a temperatura para poder reclamar que está frio, que está quente. Depois tu fica sabendo a hora que é para saber que tu já está atrasada, que tu já tinha que ter acordado. Daí reclama também. Aí sabe, acorda e sabe que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, aquela rotina que é para a gente reclamar também. E para não deixar barato, a gente vai para o noticiário que é para provar que tem gente roubando, tem gente enganando, tem gente passando para trás, que é para ficar então com o teu dia desgraçado, né? Por que a gente está nessa? É quase como se fosse assim, uma espécie de rotina da maldição, né? Não, até eu estava discutindo com o Rogério essa situação interna nossa. E então eu levantei para ele uma hipótese que ele gostou, né? Porque eu acho que é uma hipótese teórica de um teórico da psicanálise, é que todos nós temos uma parte, a nossa personalidade dividida em 2 partes. A parte neurótica ou mais normal da personalidade e a parte psicótica da personalidade. Isso não deixa de existir o tempo todo em nós, baseado naquela história do superego infantil, cheio
de desejos, de onipotência, ciúmes, inveja, cobiça. Esse lugar interno cada um de nós tem isto dentro em potencial. Então a gente fica assim, mas vem cá, por que numa enchente como essa tem quase a metade de pedidos de indenização que são falsos? Uhum. Porque realmente as oportunidades que se tem externamente ativam esse lugar estranho e, de certa forma, quase psicótico da personalidade, que tem uma carga de expertise e busca de um sentido para mim, independente do outro ou do que o outro está precisando ou faltando. Eu vejo dessa forma, e a ética e a moral que deveriam me habitar somem, porque esse lugar que o teórico chama de lugar psicótico que todos nós temos dentro de nós, e ao mesmo tempo a parte mais saudável, dependendo da situação, se posiciona dessa forma. Então, o choque é enorme que a gente tem ao ver isso, mas entendendo psicologicamente que as oportunidades podem nos seduzir de uma forma negativa, meio demoníaca, eu diria, é assim que nós somos, todos nós. Isso que cada um tem que se resolver à sua maneira, né? Por isso que os velhos diziam que a ocasião faz o ladrão. Exatamente, né? Como é? O poder ou a oportunidade e, vamos dizer assim, a possibilidade, eu diria assim, que é política, mas política ligada ao negócio. É uma oportunidade. Então, eu posso me aproveitar. E até eu não esperava ser capaz disso, mas vi uma facilidade e uma abertura, e eu fico seduzido por isso e me atiro ali. E depois me defendo negando. Uhum. Isso me lembra uma coisa assim, que é quase tipo aquela coisa meio rato da gente, né? Por exemplo, tu vai no mercado, ou numa farmácia, enfim, onde tu vai trocar moeda, trocar dinheiro. Tu vai dar uma nota de 50 ou de 30 ou 20, 30 não, né? 30 não existe. De 20. Olha eu aqui já fazendo uma moeda de 30. E vai receber um troco. E aquela coisa que te acontece quando a pessoa te dá um troco a mais. Aí tu te vira dos 30. Não, essa coisa, porque é quase como se fosse uma espécie de fronteira ética, né? Porque parece ser uma coisa tão pouca. Exatamente. Nesse momento aparece a tua possibilidade de uma expertise que te surpreende e eu me calo Uhum. e aceito aquela, vamos dizer, pequeníssima fraude, mas que me beneficiou, como se eu ganhasse algo assim que eu merecesse ou que é uma oportunidade. Por que não pegar? Isso, e não vai fazer falta um supermercado grande, não sei o que, sabe? Tu começa a dar 1050 razões para justificar a tua canalice, entende? Porque aquilo ali, naquele momento, por mais assim supérfluo, por menor que seja o valor, por não sei o quê, aquilo ali é um ato canalha. Porque aquela pessoa que está te dando troco errado a mais, ela está sendo, ela tá sofrendo uma espécie de perda, não apenas pelo valor, mas pela desatenção, né? Por ter sido um papo muito legal contigo, ela fica desatenta, e aí pensa que os 20 que tu deu, 50, eram 50 e te dá o troco a mais. É tão curioso, é aquele lapso de tempo em que tu fica na dúvida se chama atenção ou não. Então, é sabido estatisticamente que 95% das pessoas, se fossem flagradas num pequeno evento, médio evento e até um pouco maior, teriam complicações na justiça. Mas isso passou desapercebido e foi resolvido internamente porque eu me dei o direito daquilo, quer dizer, eu me perdoo de ter sido frágil ou fraco naquele momento. Mas isso pode evoluir negativamente dependendo das circunstâncias e do nível de possibilidade ou poder que eu vá adquirir no correr do tempo. Então, isso pode crescer assim, rapidamente como fermento no bolo, né? Sim.
Mas aí é que reside como a gente reconhece esses nossos abismos, assim, né? Por isso que se fala que há sempre um lugar interno aonde eu posso denominar lugar psicótico, quer dizer, louco ou estranho da minha estrutura de personalidade, que deveria ser controlada por uma linha ético-moral de cuidados grupais, no sentido assim, o outro é igual a mim, merece a mesma consideração que eu dou para mim mesmo, e isso está sempre em jogo. É o ideal, mas no real a gente vê exatamente. Se são ali, são 600 e tantas mil pedidos de indenização, 300 mil são duvidosas, eu tenho que passar por crivos. Olha que beleza, né? Meio a meio. Agora, imagina quantas pessoas, por ignorância de lidar com máquina e por falta de memória também, podem precisar realmente desse dinheiro e vão acabar prejudicadas pela ação desses espertos, né? Exatamente. Isso acontece o tempo todo, em todos os lugares, em função desse núcleo que nos habita, que é o que eu chamo de zona, vamos dizer assim, de oportunidades. Quer dizer, a expertise domina este lugar interno meu, e ele é manipulador. E a expertise me deixa com condições de manipulação muito abertas e poderosas até, né? Mas e ao mesmo tempo assim, ó, daqui a pouco tu fica sabendo, tu ficou sabendo ontem, eu fiquei sabendo disso, todo mundo ficou, né? Ontem foi dado a notícia, oficialmente. Aí eu fiquei sabendo que nós temos três protocolos, tipo assim, três maneiras, tem três fórmulas de preencher tudo isso, né? Então, tem aquilo que é preenchido pelo município, tem uma que é uma outra coisa que é preenchido para ganhar dinheiro do Estado, e tem aquele outro que é o federal. Aí eu fiquei pensando, será que eles estão todos juntos num só para facilitar a não existência desse, porque o cruzamento desses dados aqui inviabiliza a fraude, foi exatamente isso que aconteceu. Mas se nós tivéssemos apenas um cadastro, e não um cadastro para o governo do município, um cadastro para o governo do estado e outro cadastro para o governo federal, nós poderíamos, com certeza absoluta, ter um controle muito mais rígido, né, a respeito dos dados que são repassados, porque tem uma grana que vem de 5.100 do governo federal, tem uma outra grana que é 2.100 ou 2.400 que é do governo estadual, e tem aquele outro que é para casa, que é para construção de casa, que é do governo municipal. Então me parece assim que até já começa por aí a nossa fragilidade. O fato de ter tantas vertentes, entendeu? Poderia ter uma só. É que Justi quanto mais, vamos dizer, separações houver burocráticas, se evitaria mais problemas, né? Porque se eu conseguisse, vamos dizer, passar por todas, e fossem todas juntas, hipoteticamente poderia se dizer que é mais fácil resolver a coisa negativamente do que positivamente. Então, quanto mais filtros tiver, é como se tu, vamos dizer, tivesse assim uma especialização maior no sentido de deixar a coisa bem clara, né? Então eu preciso passar por vários filtros até que saia aquilo que é devido. Então a burocracia deveria ser assim, né? Capaz de filtrar todas as tentativas negativas de chegar a uma solução fraudulenta. Mas aí nós corremos aquele risco, assim, por exemplo, eu estou acompanhando a partir de agora o caso de uma pessoa que ela passou pelo filtro federal, já recebeu esse valor e recebeu uma negativa do filtro estadual. Pois é, E por ela é a quê? mesma pessoa. Não, mas é que um está desvinculado do outro. Pois é, por isso que eu digo que, então, para não receber os três juntos, cada um deles tem uma burocracia especial que, hipoteticamente, evitaria fraudes, né? Se eu tivesse a mesma coisa, hipoteticamente também
eu teria os 3 benefícios, um caminho só. É facilitante isso, Claro, mas pode ser facilitante também na fraude. fazer um critério só. Pois é. Mas aí eu percebi em mim o lado ditatorial, entendeu? Ah, bom, aí tu vê, essa é uma crítica extremamente Eu já importante. passo uma régua, entendeu? Então vamos só um. Ninguém vai Isso, poder mentir olha, para mim. tu foi perfeita agora, porque sempre há um caminho que seria o meu ideal. E eu, Isso, nesse momento, ganho o quê? Uma linha onipotente. Olha, isso, o meu caminho é melhor que o teu. exatamente. Eu tenho a solução, entendeu? Eu sou aqui. Então, tu vê como é sedutor isso, Mas né? claro que é. Ontem, Então, quando eu pensei isso, eu já estava furiosa, sabe? Eu, não, tem que fazer assim. Aí eu digo, não, mas espera um pouquinho, Beatriz. Quem te disse que a solução é essa, né? Porque aquela olha, ideia. Beatriz, aí a Beatriz diz assim, a minha experiência, pomba, vocês não sabem que eu sou uma pessoa experiente? Sigam, me sigam. Sim, deixa eu pegar minha flauta aqui. O... Não, mas é que é muito. É assim, ó. Tem muita gente que parece que tem um nariz especial para identificar onde é que pode fazer uma fraude, onde é que pode ganhar dinheiro, onde é que ele pode se locupletar, onde é que ele pode tirar algum. É uma espécie assim de cão farejando uma oportunidade incrível. E essas Então, pessoas, elas estão assim, ó, em todas as classes sociais. Não fica pensando que eu, né, tô falando para mim, não fica pensando que é só ali no pessoal da miserável que está tentando. Não, não, os mais ricos, bem ricos, eles têm assim uma capacidade incrível de encontrar uma maneira de tirar dinheiro do povão, né? Vai, olha para os bancos aí que tu já vê, né? Eles te jogam aqueles 0,75% de juro, daqui a 4 meses passam para 1,225 e a gente nem se dá conta. Então a conta bancária é ser roubado o tempo inteiro, né? mas é Incrível. exatamente essa expertise que nos habita o tempo todo. E quanto mais, vamos dizer, tu tira esses e bota outros, a expertise essa aumenta naqueles que são colocados. Porque eu sempre tenho a ideia assim de que vai vir alguém quase divino, perfeito. Uhum, E na isso. realidade, a troca, apenas trocamos indivíduos com as É. mesmas características, só que naquele momento da troca estão longe do poder que aqueles que foram excluídos tinham. Então, a repetição é a mesma posteriormente, mesmo que eu tivesse certeza de que aquele é confiável. Porque se nós levantamos a hipótese que dentro de nós tem essas duas partes, uma que é a parte mais ética e moral e a outra psicótica, esperta, malandra, vamos dizer, quase psicopática, vamos dizer assim, no Uhum, sentido de coisa, eu estou vendo que cada pessoa tem um nível, por isso que se diz, né? Quanto eu preciso para mudar eticamente? Quanto eu preciso ganhar? A sedução do poder, do dinheiro e da capacidade de ser ou ter seguidores. Esse é o ponto. uhum. É. O que me lembrou também, agora eu estou hoje com aqueles coisas dos velhos ditados, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Exatamente. Esses dias eu estava vendo um estudioso de insetos e ele colocando assim as possibilidades que os insetos têm de enganar, passar o outro para trás, resolver, matar, usar. Olha, se nós temos uma raiz, vamos dizer assim, inseto dentro de nós, tudo isso que nós estamos falando é uma realidade fantástica, porque a capacidade de enrolar e de manipular o outro no sentido aí de sobrevivência, né? Eu É. preciso só viver, eu preciso comer para viver, mas para Uhum. chegar no meu objetivo, as manobras que poderiam se Sim. dizer de enrolação e manipulação são fantásticas nos insetos e E nos passa animais também, né? isso e passa por tudo que de ruim que nós temos em nós, ou seja, a natureza, a criação, ela é podre. Ela é dupla, né? Porque é aquilo que a gente já viu, né? A gente diz a mão direita de Deus criou o paraíso, Adão e Eva. E a E a esquerda, mão Deus me esquerda? livre.
Quer dizer, é como se diz, o demônio e o anjo estão dentro de nós abraçados, né? Aham. Fazendo acordos constantes dependendo das circunstâncias externas. Eu estava lendo uma matéria essa semana, assim, bem en passant, nada, não fiz detalhes, mas que agora me lembrei dela, que assim, ó, tem um cara que está estudando e está comprovando que as plantas têm essa mesma coisa, essa mesma capacidade de se comunicar com as outras, de, de se defender, de tudo isso e de enganar os outros que estão, tipo assim, os teus predadores, tá? Então, é como se houvesse dentro da natureza um sentido de preservação sem critério, se é enganação, se é perversão, se é alguma coisa no sentido assim pejorativo, entende? É verdade. Há uma inteligência que é do tipo, sabe, esperto. Mas tu vê, ao mesmo tempo, a expertise posta nesse nível cria condições assim de autorregulação física extrema, quer dizer, uma floresta saudável, ela faz tudo isso, mas Uhum, cada vez é mais saudável. para se preservar. Exatamente. Então, a preservação dela é, ao mesmo tempo, invasora de algumas coisas, como nós estamos falando, usando e abusando, hipoteticamente abusando, mas, ao mesmo tempo, esses abusos são facilitadores de que toda a estrutura global funcione cada vez melhor. Então, essa trama do que é ruim e bom parece que tem um equilíbrio nessa mistura das duas posições, que é uma coisa difícil de entender, porque a tendência é sempre ter um lado, e o outro é o lado que está errado. E não consegue haver uma harmonia de junção onde Uhum. as duas posições se misturem, que na natureza parece que funciona muito bem, até a gente chegar como predador. Até, sim, até a segunda página, quando chega o ser humano, né? É, exatamente. Aí já A não é a mesma sexta, coisa, porque eu vi também, mas estava numa chamada, eu vi só, tipo assim, a chamada, que nos formigueiros, as formigas fazem, inclusive, cirurgias umas nas outras. sim, é uma especialização fantástica em É todas incrível. essas. É, os cupins, os cupins, as formigas e todas essas vidas que são em grupo. Elas, ao mesmo tempo, são muito predadoras e muito protetoras delas mesmas. Mas o que elas fazem também é, apesar da predação, é interessante para aqueles que são predados. E aí fica estranho, porque como se eu sou um predador e aquilo que eu faço negativamente cria também condições outras. Então aí é que se diz que nós lidamos com complexidades que a maioria das vezes estão fora da nossa compreensão. Totalmente. É por isso que, por exemplo, se tu começa a questionar muito a, as coisas que estão escritas sobre Deus, tu começa realmente a te perder na poeira, né? Porque ao mesmo tempo que aparece um Deus extremamente generoso, amoroso, pai de todos, entendeu? Aquela coisa assim do afeto absoluto, mas também quando ele fica bravo, ele acaba com todo mundo, né? Não tem É, perdão. É um negócio assim, saiu daquela peneira dele ali, tu tá lascado, não tem saída. a Inquisição também é de Deus, né? Pois é, pois é. Não é fácil. Mas agora mudando de assunto, doutor Maio, também abrindo aqui, você pode mandar as suas perguntas, seu questionamento, sua consideração, né, um comentário aqui para nosso WhatsApp, é o 986877340 e o nosso código é 51. Então é 51 986877340, certo? Aqui nós temos a nossa amiga Berenice, ela diz assim: bom dia, eu não consigo pegar nada que não seja meu.
está muito arraigado em mim a educação de meus pais. Eles sempre falavam que quebra de confiança nunca mais se conserta. Mas nem todos meus 11 irmãos entendem como eu. Isso vai da personalidade de cada um? Exatamente. É uma formação de identificação mais densa dela com o que seria a linha ético-moral que contém essa estrutura que nos habita a todos. Então, tu vê que ela sabe bem o que é certo e o que é errado. Mas a identificação na linha ética do certo nela é tão poderosa que ela baliza por comportamentos sociais de respeito ao outro e as posições que o outro tem em relação a ela. Então, uma pessoa que tem essa formação tão definida, identificada, vamos dizer, com o padrão pai-mãe nesse sentido, ela dificilmente consegue fazer algo que seria antiético na visão dela. Então, ela tem essa identificação. Os outros, cada um tem uma formação diferente, né? Então, a gente não tem como balizar que, porque o pai e a mãe foram assim, todos vão ser assim. Tem inclusive essa. A gente lida muito com essa fantasia, né? São todos irmãos, são iguais. Pode ser até gêmeos. Não, Não são inclusive, iguais. a gente sabe que os males causados em algumas pessoas traumaticamente é enorme, no sentido assim, eu tenho 3 anos, nasce um irmão. Toda a atenção que eu tinha se esvai na direção dele. O ideal é que eu fosse um micropai do meu irmão, da minha irmã, mas na realidade aí pode surgir os ciúmes, a inveja, a perda de autonomia no sentido, o outro é que ganha todas as atenções. Está cheio de problemáticas vinculadas a esse passado, em que há rivalidade entre irmãos muito sérias por causa disso, né? Uhum. E aquela história de que a mãe acaba sempre preferindo um dos filhos em detrimento do outro. Isso é possível, eu não estou mentindo quando eu digo que eu gosto de ambos ou de todos da mesma maneira, só que cada maneira é diferente. Exato, porque o afeto não tem nós não temos uma noção clara do que nos habita afetivamente. Quando eu começo a amar uma pessoa, é uma coisa assim que me domina de certa forma. Então, por características pessoais e de circunstâncias do ambiente, uma mãe pode ter um vínculo afetivo que ela sente que é muito maior por um dos filhos, ou por 2 ou 3, depende da quantidade de filhos que tiver, que são percebidos pelos outros e que geram zonas de inveja, ciúmes e até agressividade. Porque nós não dominamos os afetos que nos habitam e saem na direção de alguém. Quando eu começo a me ligar a alguém ou amar alguém, é uma coisa espontânea que eu sou dominado por aquela vivência afetiva. Então, isso não tem um critério racional. Os afetos são absolutamente irracionais e dominantes, dependendo o jeito que eles me habitam. Tu vê. E é por isso que dá pra gente dizer isso, sem estar com medo de estar mentindo. E quando tu é mais cuidadosa com um filho, é porque tu sabe que ele é mais frágil? Esse é o primeiro movimento, claro, né? Se há uma fragilidade, vamos dizer, qualquer dificuldade maior nessa criança que está se desenvolvendo, que é percebida, é lógico que as atenções vão ser vinculadas a essa criança. E como nós estamos dentro daquela linha que eu chamo de superego infantil, onde eu não tenho noção ética e moral de que eu estou perdendo porque o outro é necessitado, eu não tenho ainda capacidades egóicas de dizer, bom, mas ele está precisando, por isso ele está tendo mais atenção que eu. Nesse momento eu sou egoísta, basicamente. Eu preciso que me deem aquilo que estavam me prometendo, ou que eu imaginava que estavam me dando ou dando ao mesmo tempo. E se dão dando para outro, é porque eu fiquei em segundo plano. Então eu devo ter um desvalor, eu não sou mais querido,
E aí, então, eu posso ficar deprimido ou abrir o campo da expertise, como conseguir aquilo que eu não estou ganhando de formas as mais diversas. Então, tu vê que aí, de novo, a complexidade aparece. Muito bem, olha só o que conta aqui uma amiga. Ela diz: Eu sempre fui muito impositiva, tenho esse tipo de estrutura familiar. Meus pais disseram para todos nós a mesma coisa: o que não é de vocês não pode ser de vocês. Eles eram implacáveis. Aí ela fala aqui uma coisa meio pesada e ela diz ainda assim, ó: Eu hoje tenho 71 anos. Aos 18 anos, eu recebi uma promessa de uma pessoa que eu conheci num cinema que dizia que tinha se apaixonado por mim quando me viu e que ele viria na minha casa em 15 dias, pois morava no interior. Não veio. Nunca mais eu quis falar com ele. Recebi informações, pessoas que pediram para eu falar com ele, eu nunca mais aceitei. Fiquei implacável, mas eu tinha me apaixonado. Adivinhe, com quase 50 anos, eu descobri que ele tinha sofrido um acidente e havia ficado um tempo na Santa Casa. Por isso que ele não foi, como prometeu. Acreditem ou não, até hoje eu tenho uma dor infinita quando lembro disso. Essas criações implacáveis podem nos transformar e invadir o futuro que a gente perde. Então, tu vê, aí aparece bem o que seria a onipotência. Ele disse que me amou e disse que ia voltar. Na minha autoestima pessoal mais onipotente, se ele disse isso e não veio, ele atingiu o meu orgulho pessoal. Uhum. Eu não posso admitir, baseado no meu orgulho pessoal, qualquer hipótese outra que não seja aquela que ele me prometeu, algo que não cumpriu. E em nenhum momento, pela onipotência que me habita, eu pude querer saber melhor o que houve, já que houve esse impacto tanto dele como meu em relação a esse encontro. Quer dizer, por mais intenso que tenha sido isso, a minha onipotência pessoal de orgulho impediu que eu examinasse em detalhe uma situação como essa e entendesse o que houve. Então, tu vê que aí aparece bem a posição do orgulho dentro daquela onipotência da criança. Eu sou mais eu e ai de quem me contestar alguma coisa. Se isso é exagerado, eu posso ter perdas como essa, que são catastróficas, que até hoje ela vivencia um amor perdido. Mas eu acho tão fascinante isso, doutor Maia. Eu realmente eu devo ser feita de plástico, porque eu tenho fascínio por esse tipo de impacto na vida de uma pessoa que se dá exatamente por uma razão assim tão. Porque é uma coisa profunda, vinda da família, vinda do como ela foi moldada pela família, né? Quer dizer, ela é uma consequência daquela criação que ela teve. E aí, de repente, isso impacta a vida de uma pessoa durante 70 anos. Isso não é Claro, fascinante, hein? é lógico, porque tu vê que afetos poderosos como o amor têm uma ligação densíssima, vamos dizer, dentro de mim. E o caminho que eu sigo naquela direção de um afeto desta ordem, e ela relata que os dois se encontraram e realmente houve um impacto bilateral, quer dizer, não foi Uhum. ele só que quis, ela também sentiu. Mas o orgulho inculcado nela impediu que ela ficasse flexível a descobrir por que ele não veio. Então tu vê que o orgulho pode nos criar problemas incríveis baseados em situações rígidas internas. Por isso que eu digo que o tempo todo eu teria que estar sempre me olhando no espelho e me criticando em vez de criticar o outro.
Sim. passando primeiro por uma crítica pessoal, e depois criticar o outro, aí eu estou dentro de uma realidade relativa. Quer dizer, eu sou capaz de lidar com incertezas. O meu racional cresce à medida que eu lido com incertezas. E se eu lido com incertezas, eu descubro por que não deu certo isso. Eu fico um investigador. E o meu orgulho pode me gerar a incapacidade de ser esse investigador, como no caso dela. Ele não veio, é porque é mentira o que ele sente por mim. Uhum. Aí eu nego Falso. a mim e a ele, por Isso. orgulho. Não deu nenhuma chance para questionar isso. Isso é de uma moldura, assim, né? Extremamente rígida. Mas, ao mesmo Mas, tempo, lá dentro tinha um vulcão. mas tu vê, então, o orgulho e a onipotência como razões Aham. absolutas de controle de mim mesmo, indicando que uma diminuição da flexibilidade de lidar com críticas pessoais a mim, porque qualquer um, sentindo o que ela sentiu, deveria ser um investigador imediatamente, mas pelo que eu senti e o que ele disse que sentiu, será que não aconteceu algo? Uhum. Não, o orgulho não O deixou orgulho. haver pesquisa. Que pena, né? Vai ter que conviver com isso até na próxima encarnação, vai ver, né? De repente se encontra de novo. Eu acho que a gente vai aprendendo, leva tanta porrada da vida que tu vai aprendendo a perder essa inflexibilidade. Depois que eu digo não é não, sabe? Eu conheço gente que fala isso. Comigo é assim, depois que eu disse não é não. Poxa, mas não dá para parar, abrir uma fresta, né, nessa fortaleza toda, só para ver, né, o outro lado, como é que foi. Mas tu viu que então aí tu falou outra coisa importante. A radicalidade me impede de crescer pessoalmente, porque a radicalidade me dá uma certeza e uma vivência tão densa de ser eu capaz, eu com meus códigos, que eu fico dentro de uma armadura e me fecho e tenho certeza de que a maneira que eu vejo as coisas é a correta. Ao fazer isso, eu me blindo a mudanças. Então, nunca eu vou me dar conta de mim mesmo e o sentido da vida mais complexa. E dentro de algum tempo, essa armadura ou essa muralha vai se demolir e aí eu vou ficar mal, porque aí eu vou me dar conta, como ela está se dando conta, que ela perdeu 50 anos de amor. Uhum. Pois é. A verdade é essa, a gente perde muita coisa por causa dessas certezas, né? E também por causa de tudo isso que o senhor fala, quer dizer, o orgulho mesmo, né? A pessoa, ah, não, fez isso comigo, então tá, né? Tá perdida a situação. Eu não consigo entender que o orgulho deve existir, porque o orgulho é a base da autoestima. Eu me sinto Claro. bem comigo mesmo. Mas eu tenho que ter doses para isso, porque a dose pode ser excessiva ou pode ser mínima. Então, o sentido da minha vida é um equilíbrio entre doses maiores ou menores ou situações em que eu repito a mesma coisa. Por isso que eu digo que às vezes a terapia é importante e Uhum. outras vezes eu não me aproximo de terapia nenhuma. Por quê? Porque o meu orgulho diz o que esse sujeito vai dizer que eu não sei. E mais, para destruir essa coraça, eu preciso ficar ansioso, inquieto e abatido. E isso não é permitido pela minha estrutura pessoal. Então eu não posso me abrir e os meus segredos são meus, mas ao mesmo tempo me envenenam. Tem até uma. Eu estou sugerindo, doutor Maia, que os amigos e amigas da Manaus, e todo mundo que puder, enfim, assista uma especial que não sei se o senhor já não assistiu na Netflix, chamada Pedaços de Mim. Pedaços de Então, Mim está fazendo muito sucesso mundial, diz que é uma coisa assim mundial. E eu assisti em 3, 4 vezes, eu acho, assisti. E em todas as vezes que eu assisti, eu não tentei saber mais nada, que é para não tirar a graça, né? E fui assistindo assim, de surpresa mesmo.
sem sim, procurar spoiler, nada. E eu tô assim sugerindo para todo mundo para assistir, porque realmente é bastante com a temática muito brasileira, né? É muito bem feito, os artistas estão impecáveis, tá muito, na minha opinião, tá? Tá tudo muito bom, mas a temática que eles administram ali é tão real, é tão nossa, é tão do dia a dia, é tão presente que assusta a gente, sabia? E até a maneira como eles estão administrando isso também vai ser muito interessante uma discussão a respeito do assunto, que agora não vamos fazer, claro, né? Porque teria que todo mundo já ter visto. Então isso fica para um outro tempo. Mas essa coisa do ter vergonha de alguma coisa que te aconteceu, e aí tu guarda isso, as consequências possíveis é arrasador. exato. Assim, ó, é deslumbrante perceber o quanto uma coisa que é tipo orgulho, a vergonha de tu querer esconder e tu dar razão para a pessoa também. Há uma contradição permanente naquilo ali, sabe? Ao mesmo tempo que tu diz, fala, burra, conta logo, idiota, sabe? Tu fica irritada com as cenas, sabendo do que aconteceu. Ela não fala, e aquilo não é falado, mas aí quando ela fala pela primeira vez, tu dá razão para ela. É, exatamente. Mas Tu ela tem razão. poderia ter ido, e aí fica claro por que eu estou falando, porque ela poderia ter ido fazer uma, uma terapia. As amigas dela sugeriram que ela fosse fazer uma terapia e ela sempre achou que não precisava. Pois é. Então, tu vê que eu não consigo lidar com essa vergonha e orgulho que me blinda e me deixa aparentemente poderosa, porque eu não vou. O que eu vou descobrir que eu não sei? Que faz parte da onipotência pessoal, né? Uhum. E a vulnerabilidade, porque tu sempre que tiver que mexer com algo em que tu fica mais investigador, ou mais investigador tanto externo como interno, há uma vulnerabilidade crescente, porque eu me crio para mim, naquele momento, um lugar onde eu estou fazendo algo que me torna mais vulnerável a críticas, tanto externas como internas. Então, se eu tenho essa rigidez, eu não consigo fazer essa abertura e não consigo lidar com as ansiedades que nessa capacidade negativa que eu falei é lidar com incertezas e dúvidas de uma forma negativa, no sentido assim, eu não preciso resolver rapidamente, deixa eu pensar, deixa eu imaginar, deixa eu ter uma noção mais criativa, quem sabe uma intuição ou algo novo aparece, porque eu me deixei ficar vulnerável a uma incerteza, quando a maior parte das pessoas já surge a certeza, a definição, e aí provavelmente o caminho é errado. Uhum. Aqui o nosso amigo Ricardo retoma aquele texto, aquele tema, o troco a mais, tá? Ele diz assim, ó, na questão do troco a mais, inúmeras vezes aconteceu comigo e confesso para vocês que o pensamento da lei do Gerson me ocorreu, ficar com o troco. Afinal, quem errou foi a pessoa, mas ao mesmo tempo penso que se eu ficar com o troco, cometerei um prejuízo para o outro, pois ele será descontado. Penso que foi desatenção. Lidar com dinheiro o dia todo chega uma hora que a pessoa dá um bug. Recebi críticas de pessoas à volta de que eu deveria ter ficado, que foi sorte, etc. São dois sentimentos que tu tem que lidar: a crítica e o devolver ou não. Então, tu vê, essa é uma posição autocrítica de nível alto, porque eu imediatamente faço uma espécie de balanço das situações. Puxa, eu podia ficar, a pessoa não se deu conta, sei lá o que vai acontecer, mas imediatamente houve um contraponto interno assim, puxa vida, e como ele colocou, o outro vai ser prejudicado, vai faltar no caixa depois, ou coisas parecidas. Então, por que eu tenho que me locupletar com isso? Aí entra uma outra coisa mais sofisticada. Mas é isso aí, é uma coisa pequena. Será Uhum. que num nível bem maior eu não teria um preço
interno que eu receberia como poder fazer a malandragem porque o preço subiu. Então, quer dizer, aí volta aquilo. Qual é o preço que tu tem para entrar numa zona negativa? Nem tu sabe. Só a oportunidade que vai dizer isso. Então, todos nós, o tempo todo, estamos vulneráveis a pequenos negócios, médios negócios e grandes negócios que teriam um retorno muito bom, negativo, mas muito facilmente resolvível através de uma saída de negação. Doutor Maia, eu uma vez roubei 1 quilo de arroz. Olha só, olha o que me aconteceu. Foi hilário aquilo, sabe? Foi genial. Eu saí para almoçar do trabalho, né? E saí com uma amiga, que ela estava terminando o horário dela, já ia para casa. Aí nós saímos caminhando numa rua, determinada rua, tinha um supermercado. E ela me disse: eu tenho que comprar umas coisinhas, vamos entrar. Aí eu entrei junto com ela. E ela comprou lá, ela pegou uma cestinha daquelas e comprou umas coisinhas, era coisa pouca. E eu estava ajudando ela a pegar e tal. Peguei 1 quilo de arroz, nunca vou saber por quê. Nunca eu vou saber por quê. Eu coloquei debaixo do braço 1 quilo de arroz. Ela fez as comprinhas dela bem rápida, tucanada, com pressa, e fomos para o caixa. Ela pagou as comprinhas dela do caixa. Eu saí toda tranquilona e tal com ela. Quando eu entrei no carro, eu vi que eu estava com aquele quilo de arroz. Ninguém me parou, ninguém me, sabe? Eu fui ignorada totalmente como ladra. Ninguém percebeu que eu estava repeticiamente roubando 1 quilo de arroz, sabe? E aí, aquela história, o tempo estava passando. Eu tinha que voltar quase uma meia quadra para devolver o arroz. E eu nunca devolvi o arroz. Eu fui-me embora com aquele quilo de arroz. Então, eu tenho isso na minha conta. Mas Né? tu vê, é bem isso que tu disse. Há uma fratura na personalidade, por isso que o teórico coloca a parte neurótica ou normal e a parte psicótica. É como se eu fosse o tempo todo dividido em duas possibilidades. E dependendo da oportunidade, das condições específicas que gerariam a expertise ou a possibilidade de eu me aproveitar de alguma coisa, eu posso gerar uma segunda ação, que seria uma segunda personalidade, onde o quilo de arroz foi comigo de uma forma que me surpreendeu quando eu me dei conta que estava longe, mas o supermercado nem vai dar falta e não dá problema nenhum, e a justificativa imediatamente se estabiliza, e eu até posso usar isso como uma percepção, ação de que, olha, eu sou perigosa, eu tenho que me cuidar mais. Exatamente. Então pode ser até uma coisa curativa de um caminho negativo. Tem uma ladra dentro de mim, né? Te cuida. Não, mas é uma coisa tão. Porque como é que tu faz essas coisas? É um ato automático. O teu ego, o teu eu não se dá conta daquilo que tu está fazendo, ou então é o teu inconsciente. Não sei o que é isso. Mas Não, eu essa lembro parte perfeitamente. Eu negativa. não fiquei com arroz, a minha amiga levou, né? Porque ela estava com o pacote de compras, aí botamos dentro do pacote e tal. Eu não cheguei a consumir o arroz, mas eu roubei, porque aquilo ali foi um furto, né? Na verdade, não foi um roubo, foi um furto. E se fosse descoberto, seria vítima de uma inquirição ali, e devolução, e um momento de vergonha de ter que reconhecer que foi descoberta. Então, tu vê que é uma característica pessoal que nos habita o tempo todo, e que eu nunca, de certa forma, vou resolver totalmente isso, e que aparece em graus determinados, aumentados em cada tipo de pessoa. E uns são extremamente espertos, estão sempre dispostos, sem nenhum tipo de culpa ou punição Isso. interna em relação a isso. Sim, tem pessoas que acham que é um direito, inclusive, se tu fizer uma coisa parecida com isso, porque afinal de contas o teu inconsciente não marcou, tu não guardou isso aí, tipo assim, né? É o Mister Magoo do supermercado. Mas Exatamente. enfim, assim, ó, eu tenho uma outra fala aqui, que é de uma amiga, diz assim, ó, estamos com um problema na família.
Eu digo para todo mundo que a minha tia tem problemas de se achar que é um mártir. Não sei bem como é que é isso. Mas assim, depois dos acontecimentos de maio, ela ficou num grupo de amigas para ajudar os desalojados. Ela chama de irmãozinhos. Então ela está tirando até agora coisas dela, passando necessidades para atender os desalojados irmãozinhos. Só que daí a minha mãe vê o que acontece e tira de nós para dar para minha tia. Eu não aguento mais isso. É uma síndrome de mártir, porque ela reclama o tempo todo o sofrimento que ela tem em atender essas pessoas. Só que o caso mesmo, pior, já passou há muito tempo. Eu não sei o que fazer, mas estou de saco cheio. Pois é, né? Ela se sente, vamos dizer assim, roubada, né? Pois é. Mas dá para entender que a mãe tem essa síndrome, vamos dizer A assim, tia, a tia. a tia, né? Uhum. Tem essa síndrome de alguém que precisa masoquistamente, essa é uma das características do masoquismo, de ter um prazer no sofrimento, de ter aquela. Eu me lembrei de uma santa, Santa Ana, que eu fiquei surpreso, que ela diziam que ela não se alimentava. Ela era muito magra e não se alimentava. E tu sabe o que ela se alimentava? Hum. Do pus das feridas dos doentes. De quem? Do pus da ferida dos doentes. Ah, tá. Então tá. Olha Eu vou. só. Olha que martírio nojento, vamos dizer assim, para a maioria das Uhum. pessoas. Mas o pus é uma proteína. Então ela não comia porque ela fazia isso. E é considerada uma santa, Santa Ana. Eu me lembro que eu botei no Google e vi que realmente a história é essa. Que Eu acho que coisa deve ter outra Santa impressionante. Ana, mas é uma delas que fazia isso. Quer dizer que, então, tu vê que a linha masoquista tem um prazer profundamente, eu diria assim, de desejo e é uma sublimação erótica negativa. Aí que a gente entende o que é chamado o narcisismo negativo. O narcisismo positivo a gente conhece, onipotência, eu sou tal, eu isso e aquilo. E o negativo é toda aquela linha ligada ao masoquismo e ao sadismo. Eu me sinto bem em punir o outro, em torturar o outro, em manipular o outro. E eu me sinto bem negativamente em sofrer junto do outro. Uhum. Aí te lembra que eu me lembrei aquela pessoa que nos ligou e disse que a mulher dele ficou tão mal, tão mal, tão mal, que ele não aguentou e deu um tapa na cara dela. E a partir daquele momento ela ficou maravilhosa, tratando ele assim como se fosse um rei. E a queixa dele para nós era: vem cá, mas eu vou ter que agora fazer isso, eu nunca tenho condições de dar nela. Uhum. E aí nós perguntamos o que tinha havido com ela. E aí ele disse que o pai batia na mãe. Olha que identificação negativa que gera nela um tipo de prazer absurdo para o outro. Assustador, né? A mente humana é uma espécie assim de. Eu acho que nem o Minotauro consegue caminhar lá dentro. Não, por isso que essa parte nossa é chamada hidra de Lerna, né? São quantas? 7 cabeças, né? Tu corta uma, nasce outra. Por Isso. isso os mitos, né, Beatriz? Pois é, que são que tem tanta coisa de humanidade e ao mesmo tempo coisas de super-herói. Talvez por isso que essas séries de homens especiais e mulheres com poderes especiais faça tanto sucesso, né? Porque nos mexe com essas bases que são bastante inconscientes, mas que têm um apelo, vamos dizer assim, afetivo muito grande quando se vê um filme ou uma série.
Por isso o Cinepsiquiatria é tão interessante nesse aspecto de entendimento melhor de mim mesmo, né? Sim, Essa série que tu falou, Pedaços de Mim, é brasileira, né? é brasileira. Isso mostra esse lado que a gente tem dificuldade de perceber a maioria das vezes. O que será que eu falaria com a Beatriz do futuro? Que também é coisa de 10 anos, né? Não vou muito longe aí. Mas a questão, o que eu faria? Já pensou em como seria falar com seu eu do futuro? Conversar sobre aprendizados, acontecimentos durante a vida e muitas outras coisas? Parece algo impossível, mas um projeto do Instituto do MIT promete fazer com que isso aconteça. O projeto resultou no desenvolvimento de um chatbot que cria uma potencial versão do seu eu do futuro, a partir da inteligência artificial. A universidade afirma que a iniciativa é inspirada em estudos que apontam que o aumento da autocontinuidade futura pode influenciar positivamente diversas áreas da vida de um indivíduo. Tem, inclusive, eu não sei se é esse mesmo chat aqui, que eles estão trabalhando, que eles vão te dizer quando é que tu vai morrer. Porque é a previsibilidade possível, porque essas capacidades. Por isso que a gente fala naquele, como é, o computador quântico que faria aquela quantidade de cálculos inimagináveis por segundo, então ele experimenta tudo numa rapidez incrível e dá soluções que nunca se esperaria para um dilema ou um problema. Por isso que códigos e qualquer tipo de proteção desaparece na hora, porque ele é capaz de fazer bilhões de cálculos, trilhões, quatrilhões, quintilhões de cálculos, em que abre todas as portas, né? Então, com isso, o quê? Tu é capaz de fazer qualquer previsão e levantar tipos os mais diversos cenários de futuro ou de passado, né? Tá, mas para truco de que alguém pode querer saber quando é que vai morrer? Ora, é uma curiosidade que tu sabe que todo mundo tem, né? Os assustados não teriam essa condição de querer saber, mas os menos assustados e curiosos, e que estão sempre abertos a novidades e a entendimentos sofisticados, estariam loucos para saber. Mas para quê? Pois é, para quê? Depende de cada um. Sim, entendo. Então, eu posso te perguntar, eu não gostaria, tu não Não, gostaria, eu mas o não. fulano gostaria. E ele, mas então tá, quer dizer que eu tô com 70, eu vou até os 95 e ali a probabilidade de morrer é quanto? 90%. Olha, então deixa eu aproveitar esses 15 anos que falta de uma forma em que ou eu vou começar a ficar um estudioso mais do sentido da vida e da morte, vou ficar mais filosófico, vou Ou vai cair na aproveitar mais a gandaia. vida, Vai cair na gandaia. Só ou pode. vou cair na gandaia, vou viajar, Sim, não, não vou deixar herança para ninguém. isso. Vou gastar tudo que eu comprei, que eu ganhei. É bem uma coisa muito pessoal mesmo, mas não vejo nada atrativo assim, porque Não, é a mesma coisa que a pessoa quando chega num ponto e que diz, até um paciente meu me disse, estou numa situação que eu pensei em morrer, estou perto de querer desaparecer, porque é tanta dificuldade que eu acho na vida, nas coisas. Então, tu vê que o suicídio é uma constante previsão da morte. Por que eu estou prevendo a minha morte? Sim, hoje eu vou me enforcar, mas de hoje até as 4 da tarde, quando tu fizer a forca, esse caminho continua. Quer dizer, eu defini que eu vou morrer porque eu não aguento a consciência que eu tenho hoje, problemática do jeito que é para mim. Então, essa previsão provavelmente vai ser muito benquista por muita gente, né? pois é, isso é um negócio muito estranho, porque cada vez se fala mais sobre essa possibilidade, né? De tornar absolutamente legal a ideia de um suicídio assistido, né? Da eutanásia. Já são alguns países que têm isso. E é uma Pois é, tu vê. discussão incrível isso, porque passa também pela ideia da liberdade, né?
E tu vê, eu fiquei surpreso aquele político, né, que com 94 anos estava mal e queria morrer porque o sentido se foi da vida. E a mulher dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, disse: mas eu não vou ficar sozinho. E resolveu morrer junto com ele de mão. Aí eu fui ver lá no Google, na Holanda, quantos casais, né, tinham se matado nos últimos tempos. Tinha quase 160 casais que morreram de mão dadas. Isso é muito sinistro. Para nossa cultura é quase Pois é, inaceitável, né? tu leva um susto, mas Claro. dentro de relações como essa, agora a nossa ouvinte, que perdeu um grande amor por 50 anos, olha, um amor como esse dá para morrer, né? Se eu for perder objetivamente, o que eu vou ficar fazendo sem ele ou ela? Sim. E Tem esse até liga. aqui, né? O Itu, a notícia está hoje no jornal, nos jornais, nas páginas dos jornais, né? Um casal de idosos estavam 2 dias antes de comemorar o aniversário de casamento em Itu. Eles morreram com 7 horas de diferença um do outro. Uma diferença de 7 horas pelas mesmas complicações de saúde. Eles estavam completando 69 anos de casados. O Paolo, de 91, e a Concheta, de 90, ficaram internados por uma semana com insuficiência respiratória e os dois vieram a óbito, né? Ele com 91 anos e a Concheta com 90. 7 horas de diferença. É uma coisa tão estranha, né? Aí a gente fala daqueles casamentos que são, como é que chama? Alma gêmea, né? Fusionais, né? Uma fusão. Eu me lembrei daquele caso que a gente já falou, de um paciente meu que 26 anos, que estava noivo, ia casar, e a noiva foi viajar e voltou apaixonada por outro e se separou dele, né? Aí ele dizia para mim assim: mãe, eu já morri, eu não vou me matar, mas eu já morri. Porque o amor que eu tenho por ela é mortal, eu não posso viver sem ela. Olha, com 26 anos, né? E não Uhum. houve jeito nenhum antidepressivo, nada, e ele depois teve aquele câncer violento que matou ele em 6 meses, né? Quer dizer, por amor também se morre, né? É uma espécie de desistência de continuar por aqui. Porque é tão forte o investimento afetivo no outro que eu não consigo mais tirar o outro de mim. E o investimento pessoal que nos habita é de autoestima, de gostar de mim do jeito que eu enfrento as dificuldades e as perdas que eu tenho. Quando há um investimento desse tipo, vamos dizer assim, então, por amores como esse, e amores continuados de ligação de muitos anos e aí entrando na velhice, o sentido de existência a dois é tão grande que ao perder o outro é como se eu tivesse morrido junto. Então, imediatamente começa uma depressão e uma forma de desesperada de morrer que eu posso ou me matar ou ter uma doença grave e desaparecer. Porque a perda desse nível, ela é impossível de ser compensada. Então está cheio de casos desse tipo. E a gente vê agora com a possibilidade da morte a dois, e também casos, né, Beatriz, que pessoas morreram e 6 meses ou 8 meses depois morre o outro, né? Isso. Assim mesmo, né? Em compensação, eu vi uma moça num podcast, uma menina muito bonita, loira, linda, jovem, muito jovem, conversando com, não sei se eu guardei aqui, conversando com o entrevistador, e ela estava reclamando que a avó dela, que tem 57 anos e que, portanto, já viveu, ela tem grana e ela deveria largar mais mesada para os netos e gastar o dinheiro que ela tem, porque ela é uma mulher rica. E ela já está, entende? Ela já tem 57 anos, portanto ela é velha. E estava na hora da guria. E aí o rapaz que está entrevistando, ele disse, mas ela tem saúde? Ela disse, pois é, tem. Ela tem saúde.
Mas, poxa vida, ela já está em época de largar mais. E aí ele pergunta, quanto é que tu ganha, além dos 80 mil de mesada que teu pai te dá por mês? Ela disse, às vezes ela solta 30, às vezes ela solta 20 mil, mas isso não dá para a gente viver com isso. E ela devia saber isso. Assim, doutor Maia, eu fiquei chocada com Sim, a literalidade da boçalidade da menina, entende? O mundo dela é um mundo absolutamente à parte da continuidade da vida, entende? Do mas direito é o do mundo idoso. egoísta, né? É o- Muito, muito, muito louco. Exatamente, aquela base infantil que como é que o Freud chamava de a vivência polimorfa, a perversidade polimorfa da criança, né? Quer dizer, o superego infantil no foco egoísta de que o velho não tem mais por que viver ou deve desaparecer, ou o recurso que ele tem me dá. É uma visão tão categórica, egoísta, que ela é totalmente racionalizada. A guria diz bem isso, né? Por Não, e que ela diz ter? assim com uma naturalidade sinistra, assim, sabe? E quando ela disse a idade, 97 anos, vamos supor, né? 97 anos, bom, aí vamos supor que seja uma senhora muito rica, tem 97 anos, os filhos, os netos querem usufruir daquela fortuna toda, passa pela cabeça, né? Essa velha vai morrer com quantos anos? 120? Dá até para pensar numa coisa assim meio grotesca, mas também agora com 57 anos, Pois é, ainda estou vendo 57 anos hoje, é considerado uma uma pessoa menina, uma moça, menina, né? Mas o egoísmo da neta ou da filha, enfim, da neta, neta, né? neta, neta. É absolutamente total e cego, né? Eu vejo assim, 57 anos já devia morrer Ela e tem deixar esse dinheiro, o fortuna pra- pai dá 80 mil de mesada para ela, a velha só solta, a velha com 57 anos, só solta. Eu chego a achar engraçado. Mas só me solta 20 mil ou 30 mil, e essa velha aí. Que coisa horrível isso, coitadinha, né? Ela foi criada assim. Foi criada ganhando muito e mantendo aquele ganho absolutamente egoístico Uhum, sem nenhum afeto, que nada. dominou a vida dela. Quer dizer, uma pessoa hoje com esse nível aí de 100 mil por mês, como parece que é Sim, e ainda é pouco, quer dizer, é de um egoísmo ou de uma autonomia vergonhosa fantástica, né? eu vou ver se eu acho depois de novo para mostrar aqui a fala, a vozinha dela, bem de guria, sabe? Não, mas ela já passou, entende? Quer dizer, como assim que ela vai ficar com essa grana toda? Impressionante, né? Doutor Maia, é possível a gente estar viciado em dopamina, de tanto ver coisa engraçadinha, de tanto ver coisa legal, de tanto se divertir com a internet? Mas é por isso que estão falando que as pessoas se grudam, né? Ah, Na- no- não largam o celular e até tem crises maiores porque é um vício, né? Realmente parece que as redes sociais e o celular passou a ser a droga do momento, né? E até aquele americano escreveu um livro dizendo que deveria se cortar o celular até os 15, 16 anos, né? Como é sim. que as pessoas vão conseguir isso hoje, né? É uma coisa meio difícil, tem que criar. A questão é que é tipo um círculo vicioso, né? Se tu pega o pai e a mãe viciados no celular, aí não tem como tu conseguir fazer com que o teu filho não tenha outros interesses. Porque o pai e a mãe não vão sair da bunda, não vão tirar a bunda do sofá, não vão levar a criança para um jogo, não vão levá-lo para ir para andar a cavalo, para fazer uma brincadeira na praça, não vão. E aí a criança não resta mais nada a não ser jogar, se divertir sentado no sofá também. Eu poderia levantar a hipótese de uma nova forma de autismo, né? Porque as pessoas simplesmente se mergulham dentro delas
E até tem cenas em que um está do lado do outro falando pelo celular, né? Sim, eu conheci um casal, estava na sala, na parte de baixo da casa, e daqui a pouco ela atendeu o WhatsApp e chamou a moça que cuidava da casa e disse: leva água para o fulano. Ele está me pedindo água. E depois que a moça saiu, eu disse: tu tá brincando comigo, né? Vocês estão conversando assim? Essa é bem mais prático. Eu botei a minha Sim, viola no saco e não falei nada, né? Porque quem sou eu para questionar, mas eu fiquei chocada. Porque era uma casa, não era uma casa grande. Se fosse uma casa muito grande, tudo bem, mas uma casa de 60, 70 metros quadrados, 2 andares, dava para dizer em voz alta: Fulana, me traz água, né? é um nível de comunicação que economiza a palavra, né? Para que falar? Eu não quero ouvir tua voz, pelo amor de Deus, né? Aqui uma amiga nossa pergunta assim, doutor Maia, podemos então afirmar que o suicídio também pode ser gradual? Isso é uma das coisas mais comuns, quer dizer, eu vou me deprimindo e fecho essa depressão de uma forma assim não visível aos outros e vou perdendo o sentido, que é aquela situação interna de sem sentido existencial, embora eu possa manter uma aparência de que não está havendo nada. Mas realmente eu estou ficando mortificado. Eu estou criando zonas mortas internas que vão dinamizando, hipoteticamente, até doenças autoimunes. Porque esses estados afetivos de sem sentido, muito prolongados por perdas que para mim foram muito fortes, e mesmo os outros não sabendo disso, eu começo a gerar uma capacidade afetiva de lidar com a estrutura do corpo. E tudo que afetivamente é muito prolongado e problemático nesse aspecto depressivo, ansioso, ele pode gerar o que a gente chama doenças autoimunes, que são, dependendo do tipo, muito graves, e aí eu começo a morrer fisicamente. Que é um tipo de suicídio lento em que eu não ajo para morrer. Como nesse caso que eu falei. Esse rapaz, a perda era tão grande que ele criou uma situação negativa, e o câncer hoje é entendido também como uma doença autoimune, de certa forma, né? Então tem. Todas as doenças eu acho que têm um fundo muito, mano. Não apenas um fundo, ela nasce numa emoção. Eu já comentei aqui que eu tive 2 cirurgias de emergência no estômago por causa de estresse, entende? E eu, depois que eu me dei conta disso, eu comecei tipo assim, como é que eu vou dizer? Acontece a coisa, porque hoje já está mais difícil, né? Eu estou dentro de casa e assim, reduzi muito as minhas, o que eu fazia e tal. Mas na época, de repente, com três, três, eh, três responsabilidades, eu me via de vez em quando assim, aquilo para não criar problema, eu engolia, né? Aí não teve dúvida. Eu tive 2, tenho amigas que estiveram no hospital comigo e tudo, né? Eu tive que fazer, nunca dei muita importância também. Eu fui lá, fiz a cirurgia, me salvei, voltei para casa. Eu queria descobrir por que eu tinha aquilo, né? Porque os próprios médicos diziam, não tem nada aqui que justifique isso, né? Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, quando eu me dei conta, conversando com uma pessoa a respeito do assunto, quando ele começou a me falar o que tinha acontecido dias antes, 2 semanas antes, e eu comecei a contar, eu me dei conta que era aquilo ali. Então, quando eu entro numa área mais ou menos pesada, que aquilo ali me dá aqui uma gastura, alguma coisa assim, eu descarto totalmente, sabe? Tiro da cabeça e tal. Nunca mais eu tive problemas de estômago. Isso já faz o quê? Nós estamos em 2024? Foi 2017? Veja só quanto tempo. Então, tu vê, tu conseguiu uma percepção sofisticada de que afetos pesados ou determinados afetos podem gerar situações físicas bem nítidas.
E é Total. realmente o que acontece. Até parece que estão querendo desenvolver agora uma autovacina genética contra o câncer, quer dizer, porque é considerado uma doença autoimune, quer dizer. Agora, se tu for olhar as perspectivas afetivas daquela pessoa, tu é capaz de encontrar identificações negativas ou afetos pesados ou vivências pesadas que Sim. criam-se zonas mortas internas. Tem coisa mal resolvida ali, né? Com certeza absoluta. Que são as coisas não resolvidas que vão Isso. sendo mortificadas e me mortificando. Isso é uma das visões críticas que eu acho mais importante de serem olhadas para dentro. Porque tu vê que são sepulturas internas em que o cadáver começa a se deteriorar, quer dizer, partes minhas se deteriorando. Então, a imagem objetiva é um morto putrefato dentro de mim, uma zona morta afetiva, que no caso da nossa ouvinte, ela hoje vive uma perda catastrófica do que ela podia ter tido há 50 anos atrás. Sim, a gente não sabe nem quais são as doenças que ela tem, né? Porque ela não Ah, comentou aqui. nós Daqui a estamos pouco a pessoa. levantando as hipóteses que ela Isso. pode aproveitar para entender que essa zona morta interna deveria ser ventilada ou realmente exumada. Significa exumação de um cadáver desse interno é um caminho de abertura e eu deveria incinerá-lo, quer dizer, queimando aquela situação, observando ela, como eu chamei, né? Exumando o cadáver interno, quer dizer, eu tenho que ter uma autocrítica avançada para fazer isso. Mas a gente tem quase, quer dizer, não exatamente da maneira como aconteceu com ela, não estou comparando. Eu Não, só não. estou querendo dizer que a gente tem frustrações de perdas que a gente teve ao longo dos anos, das décadas, né? Algumas que a gente fez de conta que não deu nada, né? Que a gente sai ali, sabe aquela pessoa que perde e aplaude, né? Tu perdeu tudo, mas tu Isso. aplaude, tu é uma pessoa, né? Tu tem classe. Então tu tá destruída por dentro, mas tu tá sorrindo e, né? E aquilo ali tem que fazer mal pra gente, porque é um impacto, né? De frustração, de perda, de medo, de ódio também, porque eu era mais bonita do que ela, como é que eu não consegui ganhar, né? Então, nós podemos dar um nome a isso, a saudade negativa que nos habita. Verdade. Como positivá-la? Não é por isso, agora, tipo assim, mas não é por isso que todo mundo diz que a minha vida daria um livro? Claro, porque ela é sempre as nossas vidas são dramas ou dramáticas e hoje em dia está na moda, né, da minissérie de vidas. Agora, então, a cada um de nós daria uma minissérie, né? E pode ser também uma catarse, né? Escrever. Não, mas essa é uma das saídas mais. Tu vê a Clarice Lispector, o que ela fazia? Eu acho que ela se manteve viva porque ela escrevia, né? Porque a complexidade dos contos, das coisas que ela escrevia, indica que ela era um horror interno, né? O que a gente também pode ser, né? Nem se dá conta. Então eu posso fazer contos de mim mesmo, usando pessoas fictícias. Uhum. Então, olha só, doutor Maia, ouvindo sua dissertação sobre o orgulho de admitir a fraqueza ou a dor própria, me veio à mente algo que vivencio com os pais do meu marido. Eles foram casados por 49 anos até que há 2 meses ele faleceu. Eles viviam uma relação de dor e sofrimento, pois ambos se machucaram para não liberar um ao outro. Essa situação se encaixa no orgulho de não admitir o problema? Ou seriam pessoas viciadas na dor? Onde a vida sem esse sofrimento não tem sentido? Ela, Beijo. ela definiu bem a linha sadomasoquista da maioria das relações, onde há um prazer oculto no sadismo e um prazer oculto no masoquismo. Um manipula o outro e isso é considerado a chamada síndrome de Estocolmo. Eu me apaixono pelo meu torturador,
porque ele é o sentido da minha vida, embora a vida minha e dele sejam de sofrimentos. Então, como ter prazer no sadismo e no masoquismo? Essa é uma das linhas mais difíceis de entender, porque está ligada ao narcisismo e ao orgulho negativo. E é um prazer que pode-se dizer quase erótico de estar naquela relação, embora... Ainda continua. E a queixa é a constante. Uhum. Um se queixa do outro, mas a ruptura é impossível. É muito mais fácil tu separar uma relação de amor do que uma relação sadomasoquista. Uma relação de ódio. De ódio. O ódio Isso, que é o... loucura isso, né? Nesse Pedaços de Mim, nessa série, aparece isso claramente. E às vezes tu vê quando tu conversa com determinada pessoa, a pessoa já está separada da outra há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e quando ela fala daquela outra, ela fala com ódio. É um ódio assim que parece que aconteceram todos os fatos ontem, porque ela está completamente possuída ainda por aquele ódio. Então parece assim, ó, meu ex, sabe? Fulano de tal, meu ex-marido, né? Meu ex. Aquele meu permanece 10, 20, 30 anos, não é o João da Silva, não é o Carlinhos, não é o Zezinho, é o meu ex-marido. É uma posse ainda, um negócio bem doido, né? E tu vê, é o ódio e a agressividade pervertendo o amor. Porque são coisas da mesma moeda, tem o mesmo peso, né? Sim, A pessoa que tu os odeia, dois. tu tem um sentimento, tu tá ligada nela de alguma maneira. Beatriz, eu nunca te disse, mas eu te amo ódio. A tia mod é bom, né? Isso é muito comum, né? Muito mais do que a gente pensa. Mas Deus o livre. Agora, essa falação dessa ouvinte aí definiu nessas palavras perfeitamente isso. Né? Aham, certinho, né? Pode. Bom, então tá, né? Vamos seguindo com esse amode, com esse frio, com tudo isso que a gente tem, porque é o que a banca oferece, né, doutor Maia? Terminamos com amódio a todos os ouvintes. Um grande abraço, obrigada, viu? Obrigada. Uma boa semana. Então, né, gente, eu conversei aqui com o Dr. Herberto Edson Maia, que é nosso mestre, nosso querido, nosso amigo, que vem a todos os sábados até nesse horário conversar comigo, não é, para o seu dia de sábado, para nos dar esse privilégio aqui de conversar com ele. Quero agradecer a todos pela companhia, muito obrigada. Não leva tudo muito a sério, não, viu? Deixa porque a vida passa também, né? E tá muito engasgada, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psicólogo, analista, sabe? Vai conversar com alguém, vai tirar para fora essa dor e não precisa contar para ninguém da família se tem vergonha, mas fala com alguém. Não deixa que criar, né? Criar um problema maior aí na tua vida. É isso, Beatriz? Ouve o que a Beatriz está falando, tá? Um grande beijo para todos, obrigada. Bom final de semana. Amanhã a gente tem o Adroaldo Bauer Correia às 19 horas aqui com o domingo.com. E eu volto, se tudo der certo, se tudo funcionar direitinho, eu volto na segunda-feira após as 9 horas da manhã. Até lá.